Hello, my name is Shirley Morata. I'm an English teacher, a coach. Hoje eu tô aqui novamente com vocês no Inglês Sem Bloqueios e hoje para falar de uma questão muito procurada, pelos meus coaches e pelos meus alunos, que é falar da dificuldade da pronúncia quando eles falam inglês. Eles falam, teacher, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo falar igual os nativos e eu quero falar com você como eu falo com os meus coaches, como eu falo com os meus alunos quando eles trazem essa questão. Será que nós precisamos realmente falar exatamente como um nativo? Eu dou aula de português também para estrangeiros e eles não têm dúvida de ir falando, sabe, a nossa língua. Eles não têm essa questão de querer falar exatamente como a gente fala. Tanto é que eles falam meu irmão, e quando eles falam meu irmão, é porque eles têm dificuldades de falar esse som nosso, irmão. E por mais que eu às vezes fale para ele irmão, vai sair meu irmão, porque é a forma como eles aprenderam a falar e não tem esse som ali na língua deles. Assim como a gente não tem alguns sons que eles têm. Então, se você quer falar como um americano, como um britânico, vá, pratique, que você vai conseguir falar, se você praticar muito. Mas você tem que perceber, será que é tão importante assim? Porque tem pessoas que querem até desistir de aprender inglês porque falam que não conseguem falar exatamente igual o americano ou igual o britânico ou o inglês que você queira aprender a falar. Quero falar para vocês, que existem alguns sons que a gente não tem de uma maneira como eles têm, como a letra T, por exemplo. Quando a gente fala a palavra tigre, é leve falar, não é uma coisa branda, não é como eles tiger, que é mais explosivo. Se eu falar total, totalmente, eles vão falar totally, totally. Você vê que esse T deles é explosivo. Então, se eu colocar um papel na frente da minha boca e falar total e falar totally, vai sair diferente, porque é mais explosivo. Existem alguns sons, como é o caso do TH, que a gente não tem aqui. E quando a gente tem alguém que fale com o TH, aquela pronúncia americana de falar I think, thank you, o brasileiro que fala sopinha de salsicha, a gente fala que tá errado. A gente teve um ex-presidente aí que fala desse jeito, Fala sopinha e a gente fala assim, tá errado falar assim. Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, se a criança falar desse jeito, vai para uma fono, porque a gente considera que não é uma forma correta para a nossa língua portuguesa. Mas quando a gente pensa em inglês, é I think, é como a sopinha mesmo, é a língua no dente. Outro som que é o TH, como o som da palavrinha there or they, que não é day é o nosso day, every day, mas quando eu falo they are my parents, esse aí é um som como se fosse a vibração de um celular. Quer treinar? Treina para sair o mais parecido possível com a maneira como eles pronunciam, mas a prática tem que ser sempre. E se você não quiser, achar que não há necessidade, eles vão entender se você não falar tão igualzinho. É igual o caso do irmão que eu falei para vocês, o meu irmão, e a gente entende. Uma outra questão, gente, em questão da pronúncia, existe o mispronounce. Mispronounce é quando a gente pronuncia uma palavra de maneira errada. É como se eu falasse em português, eu como pizza aos sábados. Então, ao invés de falar sábados, eu vou falar sábados. Então, isso é mispronounce. Mispronounce é pronunciar errado. Agora, sotaque não tem nada a ver com isso. E nós temos o nosso sotaque brasileiro. Existe o sotaque italiano, existe o sotaque francês. E você vai perceber que quando as pessoas desses países falam inglês, eles mantêm o sotaque deles. Então, essa era a dica que eu queria dar hoje para vocês. Quer falar muito parecido com um nativo? Pratique, você vai conseguir ouvindo música, ouvindo vários áudios, fazendo repetição, olhando a fonética nos dicionários, Porque quando você pega um dicionário online mesmo, que você vai procurar uma palavra, vai ter ali
entre parênteses, a fonética, como você pronuncia, e você vai ouvindo, tem aquela teclinha que você clica ali nos dicionários online, você percebe como é que eles falam e vai repetindo. E você vai praticando a pronúncia. Mas tente tirar essa ideia, principalmente se você é iniciante, se você é intermediário, de ficar querendo falar 100% correto. Porque senão você não vai ter aquela fluidez que é mais importante do que a pronúncia 100% correta, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica, que você coloque abaixo aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade e eu espero poder responder as suas dúvidas em outros vídeos. E é isso, para você que não faz parte ainda aqui do meu canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, todas as vezes que tiver um vídeo novo você vai ser notificado e me acompanhe no meu grupo, ou melhor, na minha página no Facebook, que é o Inglês Sem Bloqueios. E você também pode me acompanhar no Instagram, @ShirleyMorata. E assim você vai ter algumas coisas que eu não consigo colocar aqui no YouTube, como textos, como figuras. Então você consegue me acompanhar por lá. E é isso, espero que você tenha gostado, curta aí meu vídeo and see you next video. Goodbye. See you.